A Viagem das Mil Luas. Era uma vez uma civilização rica e avançada, e onde todos viviam em harmonia. De lá partiam navios para todos os cantos do mundo, levando a ciência, a medicina, a agricultura e as artes. Para lá seguiam peregrinos em busca de conhecimentos avançados. Qual era o segredo daquelas pessoas e de seu sucesso em época tão remota? Eles se preparavam desde a infância, e após muitos anos de estudo, os jovens deveriam partir para uma grande viagem em terras distantes e desconhecidas. Antes de partir, deveriam entregar ao templo o seu plano de viagem. Sabiam desde criança que um navegador sem plano é um pássaro sem rumo, e que era preciso plano e determinação. Depois da entrega, iriam conhecer 7 sábios. Eles receberiam conselhos e orientações. Essa é a história de um desses jovens prestes a partir em sua viagem das 1000 luas. Depois de tantos anos de preparação, o que mais poderia aprender naquela noite? O jovem chegou a um jardim. Lá o esperava o primeiro sábio. Sentou-se ao seu lado. Algumas pessoas progridem, outras desaparecem, outras desistem. Seria o destino, a sorte de cada um? Não é bem assim, prosseguiu o mestre. A diferença está na visão que as pessoas têm de seu futuro. Se você acreditar que terá sucesso na viagem, é muito provável que assim terá. Mas se acreditar no contrário... Você se lembra de quando era menino? Sonhava que um dia seria marinheiro de verdade e sairia para conhecer o mundo? Esse dia chegou, e isso porque primeiro você sonhou. O sábio abriu então uma caixa de madeira e de dentro tirou um pequeno marinheiro de chumbo, que o jovem imediatamente reconheceu, pois era um de seus brinquedos favoritos. E o sábio disse: leve consigo esta lembrança, para que você nunca perca aquilo que as crianças trazem dentro de si, o otimismo. O segundo sábio estava numa espécie de biblioteca. A travessia do mar não é para principiantes, disse o sábio, e por esse motivo você vem se preparando todos esses anos. Entretanto, à medida que a viagem prosseguir, maior será a complexidade dos problemas e você só continuará se estiver cada vez mais preparado. Através do desempenho de um grande músico, ou de uma bailarina, ou de um carpinteiro, existe uma jornada de práticas, estudo e dedicação, e, acima de tudo, o método. Quando estiver em alto mar, você encontrará um pássaro formidável, o maior de todos, o albatroz marinho. Único pássaro capaz de dar uma volta completa ao redor do planeta, usando de forma inteligente sua envergadura de quase 4 metros. Inspire-se nele, disse o sábio, e leve consigo esta pena de albatroz, como símbolo da competência que será necessária. Estava começando a chover quando o rapaz conheceu o terceiro sábio. E este falou: existem navegadores que partem cheios de entusiasmos e otimismo. Acontece que muitas vezes as coisas não acontecem exatamente como foram planejadas. Uma tempestade inesperada, uma calmaria fora de hora, uma doença ou um inverno comum poderão adiar os planos. E é aí que alguns desistem e não tentam novamente. Veja a vida dos rios, por exemplo. Na sua rota para o mar, também encontram obstáculos aparentemente intransponíveis, mas eles não desistem, modificam-se se for preciso, criam novos meandros, passam pelos lados e pelos obstáculos e chegam ao seu destino. E entregando um seixo, disse: esta pedra é encontrada no fundo dos rios de montanhas, perto de vulcões. Leve-o em sua bagagem para que o ajude a ter persistência. O quarto sábio estava sentado no chão, clareado por uma única lamparina, e de forma semelhante o rapaz se acomodou, bem à sua frente.
para escutar o que tinha a dizer. Ao longo de sua grande aventura, disse o mestre, você terá de enfrentar muitos perigos. Haverá noite em que os demônios e os espíritos vão assustá-lo. Você sentirá muito medo. Todos sentem medo durante a viagem. Tenha plena consciência disso. Entretanto, muitas vezes nossos medos são irracionais e basta a luz de uma pequena chama para mostrar que estamos tendo inimigos imaginários. Mas muito cuidado. Outras vezes o perigo é real. Se assim for, respeite-o, prepare-se bem e enfrente-o confiante. Leve esta lamparina consigo. Ela simboliza a coragem. Não há o que temer. O som de uma flauta indicou onde estava o quinto sábio. Ele disse ao rapaz: todos nascemos com habilidades para criar coisas novas. Não existe nada definitivo. Tudo pode ser melhorado. Porém, alguns viajantes acreditam que não nasceram com esse dom e seguem navegando sempre do mesmo jeito, sem inovações, sem melhorias. Muitas vezes, o ato de criar é um ato de descobrir. Se for preciso, abandone ideias preconcebidas, rejeite os preconceitos. Deixe de lado suas inibições, suas preocupações e ansiedades. Assim você estará sensível às novas ideias, principalmente aquelas que sempre estiveram junto de você. O sábio então entregou ao jovem um pequeno frasco de vidro e lhe disse: a areia deste frasco, trabalhada corretamente, ajuda a erguer um castelo. Com a técnica certa, ela pode criar vitrais. Leve-a consigo como alimento para sua criatividade. O cesto chamou o jovem para comer e lhe disse: com sua determinação você progredirá, cruzará mares, atravessará cordilheiras, conhecerá cidades e pessoas encantadoras, frequentará templos e palácios luxuosos, poderá ter a sensação de ser um navegante poderoso e destemido e de que nada poderá detê-lo. Talvez passe a se considerar virtuoso ou superior que os outros. Cuidado! Essa é uma grande cilada que poderá até matá-lo, fisicamente ou espiritualmente. Somos imperfeitos. Aceite seus próprios erros e anote-os em seu manual de erros do passado, para não repeti-los no futuro. Renove-se com ele. Veja aquela estrela brilhante. Apesar de sua luz e de sua beleza, ela é só uma entre todas as estrelas do universo. Nem melhor nem pior, apenas diferente. Então, presenteou o rapaz com uma estrela do mar, o que representava a humildade. Amigo, leve-a sempre consigo. E o último e tão esperado sábio era o mais antigo de todo. Era uma mulher de rara serenidade e beleza, que assim falou: as criaturas de guerra, com suas flechas pretas e seu desejo de destruição, também usam o otimismo, a competência, a persistência, a coragem, a criatividade e até mesmo a humildade. Um ladrão, um impostor, um bandido, todos esses também podem usar essas habilidades. Então, qual será a diferença? O jovem respondeu que a diferença está nos valores de cada um. Os valores estão contidos nos princípios éticos e morais de cada pessoa, falou ele. Sim, mas onde que tudo é espontâneo, natural e universal? Ela perguntou. Fixou-lhe o olhar e completou. O amor. Será a única moeda aceita em todas as épocas e em todos os lugares para onde você passar. Ame o próximo, perdoe seus defeitos, não seja intolerante. Todos os viajantes que encontrar pelo caminho estão como você, e cada um à sua maneira buscam paz de espírito. Enquanto o homem tiver amigos, gente que ele ame e que o ame, ele será feliz. Mas, se não tiver esse laço de amor com a vida, não terá razão para continuar vivendo. Lembre-se, o seu poder é infinito. Você que irá determinar, com suas atitudes,
como será a sua viagem e como será a sua vida. Despediram-se com um forte abraço e logo seria a hora de partir. Enfim. Pois é, amigos, a todo momento somos chamados a pensar como será a nossa vida. E cabe a cada um de nós saber se queremos ou não viver quantas luas ainda nos restam. Regá-la com amor para fazer a diferença.